Quais tendências, movimentos e outros destaques sobre o consumidor e sobre o consumo de alimentação fora do lar deveriam ser considerados no seu negócio? Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube e esse é mais um vídeo de uma série chamada O Consumidor de Alimentação Fora do Lar, em que a gente traz conclusões da nossa pesquisa com consumidores de alimentação fora do lar, concluída no mês de agosto de 2023, para procurar gerar insights, reflexões e até alguns pontos de aprimoramento do teu negócio dentro do mercado de food service ou alimentação fora do lar. A gente tem outros vídeos, fica o convite para você assistir a série toda, porque seguramente alguma das informações ou reflexões vão fazer sentido para o teu negócio, para a tua estratégia. Mas neste vídeo especificamente, a gente vai falar de ESG, essa sigla tão bacana que passou a fazer parte cada vez mais do ambiente corporativo, do ambiente do negócio. Acho que antes de tudo, nem todo mundo precisa ter necessariamente um entendimento razoável do que é ESG, então vamos falar o que é o conceito e de onde vem essa sigla. ESG significa Environmental, Social and Governance. Traduzindo para o português, eu poderia dizer como meio ambiente, social e governança. O que é esse conceito de uma forma bem curta? Ele surgiu no mercado financeiro há alguns anos atrás, fundamentalmente para medir o impacto que as ações de sustentabilidade geram nos resultados da empresa. Com o passar do tempo, o ESG, esse termo ESG, acabou até meio que substituindo o grande guarda-chuva de sustentabilidade dentro do ambiente corporativo. Dito isso, conceituando o ESG, eu vou fazer um outro comentário de abertura e a gente fala do que a pesquisa mostra sobre o consumidor de alimentação fora do lar em relação a ESG. Qual é o meu ponto? Vamos lembrar que a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um país em que aproximadamente 22% da população é de classe AB, tem uma parcela significativa dentro desse extrato com um nível educacional mais alto, com um contexto socioeconômico, cultural um pouco mais avançado, mas a gente tem outros mais de 40% da população de classe C com um conjunto de limitações e uma parcela ainda significativa, né, aí beirando os 40% de classe D e E, aí sim, já dentro de um enquadramento, na sua grande parte, de abaixo da linha da pobreza. Então, esse é o Brasil. É diferente da Europa nórdica, é diferente da América do Norte, etc. Isso é importante porque, obviamente, dependendo de qual seja o teu papel dentro do food service brasileiro, se você está mais voltado para o topo da pirâmide socioeconômica, cultural, etc., você pode se aproximar um pouco mais de alguns movimentos mais globalizados, mas se você está mais ligado à base da nossa pirâmide, talvez você tenha que dar um certo desconto para muita coisa que a gente ouve e conhece sobre o que está acontecendo no mundo exterior ao Brasil, que talvez não seja tão factível, talvez não seja o estágio de como as coisas estão por aqui. Então vamos lá. Qual é a pergunta que a gente fez para o consumidor aqui, só para situar o que a gente vai procurar detalhar com vocês? Falando em estabelecimentos que você conhece e ou frequenta, quais dessas práticas, e aí uma lista de mais de 20 práticas, combinadas entre práticas que têm relação com o meio ambiente, práticas que têm a ver com o social, práticas que têm a ver com a governança das empresas. Quais dessas práticas te fazem valorizar esses estabelecimentos ou preferi-los acima de outros estabelecimentos? Então a gente está procurando medir na concepção do consumidor brasileiro qual o impacto dessas práticas na sua preferência por determinadas marcas em detrimento de outras. E aqui as 6 que eu selecionei como as 6 de maior destaque nessas respostas. 23% dos consumidores colocam que o estabelecimento cuida do desperdício de alimentos e de água. Esse é o elemento que foi mais manifesto pelos consumidores como sendo boa indicação de ESG. Depois, 21% dos consumidores falaram em empresas que não praticam fraudes e corrupção.
alguma coisa muito ligada à governança, né? Depois 20%, estabelecimento que substitui ferramentas, produtos ou utensílios por itens biodegradáveis ou compostáveis. Ou seja, agora estou remetendo outra vez para meio ambiente. Depois, empresa que realiza ou apoia programas de doação de alimentos. Aí a gente já está se aproximando do social. E o último elemento aqui, estabelecimento que recicla resíduos. Então, a gente tem aqui, nesse grupo, um mix entre práticas ligadas a social, a governança e a meio ambiente. A gente ainda poderia citar, eu acho que outras 3 práticas que vêm logo na sequência e que eu acho que elas, aí entre 16% e 18% de menções dos consumidores e que dão uma indicação de alguns outros pontos que também estão com certa evidência ou com uma relevância importante na cabeça do consumidor. Na ordem, estabelecimentos que têm respeito às diversidades dos seus clientes, e isso apareceu muito à frente de estabelecimentos que lidam bem com a inclusão nos seus quadros de funcionários. Então, olhar a aceitação e o respeito às diversidades vem com muito mais força do que a inclusão dentro do próprio estabelecimento. Depois, a utilização e a priorização de cardápios digitais em detrimento de cardápios impressos. E, por último, prioriza fornecedores locais e orgânicos. Então, daqui a gente tirou uma lista relevante, né? E o que a gente percebe é que o que aparece com mais frequência são práticas relacionadas ao meio ambiente. E aí a gente ficou com uma certa dúvida se isso significa que o consumidor ele está muito mais sensível aos temas de meio ambiente do que a temas sociais ou de governança. E quando a gente detalhou essas análises por todos os grupos, né, de nível socioeconômico, de faixa etária, de sexo, de região, a conclusão que a gente tirou é: o universo de referências do consumidor tem mais ingredientes ligados ao meio ambiente. Então, ele está mais familiarizado com os temas como elementos biodegradáveis, reaproveitamento, reuso, eliminação de produtos ou de itens não recicláveis, a questão de desperdício. Ele está mais acostumado, no repertório dele está mais familiar esse tipo de assunto. Então ele acaba falando sobre mais itens desse tipo. Mas se eu pegar cada um dos grupos E, S, G, a nota média das perguntas que foram respondidas de cada grupo é a mesma. Ou seja, o consumidor está crescentemente sensível aos temas de ESG. O ESG não é uma afetação, ele é alguma coisa muito, muito próximo da realidade que ele reconhece, mas ele conhece um pouco mais de iniciativas ligadas ao meio ambiente. E eu queria dar uma mensagem final, que às vezes ela é mal entendida, porque às vezes fala o seguinte: bom, você tem as boas práticas no teu negócio e você mercantiliza essas boas práticas. Eu acho que essa mercantilização em si, ela não é positiva. Inclusive, ela é até a antítese do raciocínio do ESG. Mas isso não significa que, se você tem boas práticas no campo do ESG, que essas práticas não devam ser conhecidas pelo teu consumidor. Porque isso gera meio que um círculo virtuoso, não só para o teu negócio, mas para o consumidor e para o mercado. À medida que empresas que tenham essas boas práticas e que disseminem essas práticas e que comuniquem sobre essas práticas, elas estimulam o consumidor a valorizar cada vez mais isso e elas valorizam as empresas que praticam esse tipo de iniciativa. Então, fica a dica e espero que você tenha muito sucesso com as suas iniciativas no ESG.